um cristão antes do Cristo. Sócrates pregava que a felicidade só seria alcançada através das virtudes. Vivenciava o que pregava através da filosofia nas conversas das praças ou dos encontros com seus concidadãos. Nada escreveu, seus discípulos o fizeram. Foi julgado por suas ideias e por seus atos incompreendidos e sentenciado à morte por envenenamento. 400 anos mais tarde, um outro homem falava por parábolas pregando um reino que não era deste mundo. Vivenciou seus ensinamentos, nada escreveu. Seus discípulos o fizeram. Foi julgado por seus atos e palavras incompreendidas e sentenciado à morte por crucificação. Alguma semelhança entre esses homens? E aí? Tem algo parecido? Tem algo diferente? Não tem nada a ver? Aliás, quem é esse homem 400 anos depois aí também que foi crucificado, hein? Que eu não sei, eu quero que vocês me digam. E aí, alguma semelhança ou não? Quem é esse homem? É o Cristo. E aí, alguma semelhança entre os dois? O que vocês vê de semelhante e de diferente nos dois? Cláudio, boa noite a todos. Estava sem áudio, agora eu consegui colocar. Posso falar? Eu vejo Diga. assim que Sócrates, como os antecessores, eles buscavam conhecer a verdade, colocar, fazer com que a verdade fosse uma conquista através do conhecimento, da reflexão, blá, blá, blá. Então, Sócrates viveu, acredito eu, né, em busca de entender, né, o homem diante a verdade, discutir a verdade. Depois de 400 e poucos anos, quando Jesus veio, ele como registra assim, nos evangelhos, né, ele diz que ele era a verdade. E tudo que é agora a semelhança é que ambos viveram, né? Sócrates viveu intensamente no que acreditava, nessa busca sobre o que é a verdade, né, o que é a felicidade, o que é o homem, aquela coisa, né? E Jesus também viveu intensamente mostrando que a verdade era ele. Quem seguisse o que ele estava ensinando obteria exatamente o que o Platão estava, ou Sócrates estava buscando entender, a felicidade. A vida é nesse padrão de caminhada, de evolução, de progresso. Né? Eu vejo assim, um com o outro. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Márcia Ramos, tudo bem? Beleza. Só complementando um pouquinho aí o que o Ederval está falando, o Ederval falou muito da parte do ser, né, de cada um. Mas também você pode ver a parte mais externa, que é a questão de ambos pregavam em qualquer lugar, por exemplo. Eles não tinham templos, né? Ambos não escreveram nada. Quem viveu com eles, ou até quem não viveu com eles, né? Porque no caso aí de Paulo e outros, escreveram sobre o que escutaram, né, de Jesus, e a questão de Sócrates também foi a mesma coisa. Ambos tinham as ideias muito inovadoras, né, em relação à sociedade que eles viveram. Então, e eu acho que Sócrates, né, ela foi um grande preparador para essa vinda aí de Jesus.
Então, eu vejo essas semelhanças entre eles. E, principalmente, que são, assim, pessoas que tinham a mente aberta e sabiam que o reino não era deste mundo, né? Como está escrito aí. Seria isso. Legal. Mais alguém gostaria de falar aí sobre semelhança Thelma, e Thelma, diferenças também, hein? eu vejo que ambos foram homens de bem que apresentaram as suas virtudes, né? Eles, mais do que pregavam, eles se colocavam, eles se apresentavam, né? E ambos foram vitimados por seus críticos, justamente porque não esperavam dos outros, eles só se apresentavam. Isso é o que me ocorre. Alguém pode dizer aí uma diferença entre os dois? Que as semelhanças tá até escrito aí na reflexão, mas e uma diferença entre os dois? Alguém consegue A santidade, perceber? Oi? a santidade, Não. Vou arriscar, tá? Diga. O mestre Jesus, ele não escreveu nada, ele praticou tudo, né? Então, mas Sócrates também. Ele vivenciou a filosofia dele também. Mas eu acho que cada um com a sua, né? Na sua concepção. Cada um teve, vamos dizer assim, uma fala, às vezes, diferente, mas ambos vivenciaram a filosofia que pregaram. Jesus, por exemplo, qual é a ênfase que Jesus dava a respeito dos céus? Eu acho que o Sócrates era muito pautado na razão das coisas, né? De pensar, filosofando assim com a mente e tal. Jesus era muito coração, era muito falando de amor. Você não sei, acho que Sócrates tinha momentos que falava também de amor, mas tinha um diferencial aí. Não sei assim explicar muito, mas eu acho que seria nesse sentido, entre a razão e o coração, assim, na minha cabeça. Como é que Jesus se referia a Deus? Pai. Pai. Então, ambos tiveram todas essas semelhanças aí. Mas o que diferenciou realmente Jesus, que para mim ele é um filósofo também, é que ele nos trouxe uma visão da divindade, uma visão amorosa da divindade. Então, como a Márcia colocou, a Sócrates, ele era muito razão, é muito racional, ele foi muito fundo na questão racional. Inclusive, ele é extremamente criticado por Nietzsche por causa disso. Então, ele foi fundo demais na razão, segundo Nietzsche. Então, Jesus ele não veio só apelar à razão, ele veio apelar também ao sentimento. Ele vem trazer, pela primeira vez, a noção da divindade como um pai, como alguém amoroso, que cuida das suas criaturas, né? Vamos lembrar do panteão grego, dos deuses da Grécia Antiga.
Tinha um... Zeus podia ser chamado pai dos deuses, não dos humanos. Muito pelo contrário, né? O que mais os deuses faziam é atrapalhar a vida dos humanos, né? O que mais os deuses gostavam é atrapalhar a vida dos homens. Então, Jesus vem trazer uma outra visão a respeito da divindade. Então, uma visão muito mais amorosa. Então, essa é a grande, vamos dizer assim, diferença entre os dois. Na minha visão, é claro. Estou expondo para vocês. Claro que vocês não são obrigados a concordar. Então, cada um de vocês também pode ter uma visão diferente. Eu não sei se vocês veem esse lado também. O que que vocês pensam? Jesus foi mais itinerante também, né? Explorou mais espaços. Também. Jesus andou bastante, né? Sócrates praticamente ele ficou ali só circunscrito à cidade de Atenas. Embora a fama dele tivesse passado fronteiras, né? A atuação dele foi basicamente na cidade de Atenas. Ô, Cláudio, é, Digo, ouvindo aí o que a Selma disse, a Márcia, enfim, todos, outra coisa que também a gente pode pensar é que Jesus, ele, ele teve o cuidado de reservar, né, os seus ensinamentos para alguns que ele, naquele momento, ele percebeu que tinha o potencial para dar seguimento a tudo aquilo que ele estava ensinando, né? Assim, ele já fez esse cuidado de escolher que são os apóstolos, né? Para que eles divulgassem, espalhassem, é, levassem adiante essas questões, né? Que ele colocou, principalmente nas bem-aventuranças, né? E acho que isso também é um fator bem diferente, né? Que eu vejo também, além de todos esses, né, colocados, há tantos, né? Mas uma peculiaridade também que eu vejo é isso aí. legal. Então, aqui a Larissa colocou o seguinte aqui no chat, né? Ambos desafiaram o status quo em termos de valores, mas eles se diferenciaram no aspecto vida futura ou transcendência. E aí, vocês concordam? Boa noite, meu nome é Boa Caleri, noite. quero dar minha opinião. É, no meu ponto de vista, é muito difícil comparar qualquer filósofo, pensador, a Jesus, porque Jesus, sendo o espírito mais puro que já pisou sobre a terra, ele é de uma amorosidade tal, e ele tinha consciência da nossa limitação. Então, todos os ensinamentos que ele propôs para nós, seja para a gente aprender naquele momento, ou sejam coisas que a gente não aprendeu até hoje, são coisas transcendentais, né? Sócrates, ele teve. Óbvio, não estou desmerecendo Sócrates, mas ele estava na condição limitada, igual que a gente, né? A diferença de Jesus, que tem, né, uma amorosidade para com a gente, e ele foi capaz de ser compreensivo em todas as nossas limitações. Isso para mim é a principal diferença. Sim. En- Então, pelo que eu entendi dessa reflexão, o Sócrates procurou a verdade e a virtude, né? Através da razão no questionamento. Mas o Jesus, então, veio para a conversão espiritual, a salvação, né? Falando sobre o reino de Deus, conduzindo para o reino de Deus. Sócrates conduziu para a razão e o questionamento, e Jesus para o reino de Deus, é isso? Então, na minha visão, o Sócrates ele vem fazer o trabalho de explorar a parte racional do ser humano, certo?
Porque se a gente não analisar as coisas pelo lado da razão, Kardec sempre colocou isso muito claro, né? Questão da fé raciocinada. Então, sem razão, a gente vira fanático, né? Então, a razão, ela foi preparado o terreno na parte da razão e Jesus veio completar a tarefa trazendo um outro lado, né? O lado da questão do amor, a questão também da clareza a respeito da vida após a morte. Sócrates, né, nos instantes em que ele estava para ser condenado, ele disse: depois da minha morte, eu não sei o que que vem. Se é o nada, ok. Se existe uma vida além, como eu acredito, também estarei ganhando. Então, Jesus já vem trazer muito claramente essa questão da transcendência, como até colocou a Larissa aí. Nós, né, apesar de tudo, não compreendemos o que Jesus falou, mas ele veio trazer já vamos assim, ele veio trazer uma outra visão mais avançada do que Sócrates trouxe. Então, Sócrates preparou o terreno e Jesus veio fazer, vamos dizer assim, o acréscimo necessário. Por isso que o título da reflexão é essa, um cristão antes do Cristo. Então, ele veio preparar primeiro a razão do ser humano para entender as lições que Jesus viria trazer. Na minha visão, é claro. Tudo bem? Mais alguma coisa que vocês gostariam de colocar? Podemos seguir em frente, então? Então, nós vamos seguir aí. Eu procurei pegar aí a essência do que está lá no livro, embora eu sempre acrescento coisas novas, né? Então, vamos seguir a sequência aí, vamos falar aí um pouquinho a respeito dele, né? O período antropológico, vamos falar dos sofistas, né? A biografia, um pouquinho da biografia dele, o pensamento e o método, e vamos fazer aí um debate aí a respeito aí dos instantes finais dele e a nossa conclusão. Então, a gente precisa primeiramente entender o contexto, né, histórico que surgiu o pensamento grego. Então, a época em que nomeamos aí como o chamado século de Péricles, né, foi o século V antes da nossa era. Então, foi uma época em que politicamente Atenas era uma cidade que estava utilizando, né, desenvolveu um sistema político de participação que envolvia os próprios cidadãos. Então, não existia uma classe governante perpétua ou uma aristocracia que governava. Então, na época de Sócrates, né, Atenas era uma cidade democrática, ou seja, no conceito democrático da Atenas antiga, era o conceito em que os cidadãos eles votavam as suas, né, as resoluções, as leis, mas essa democracia, vamos lembrar, é uma democracia relativa, porque só os homens participavam, então só os homens eram considerados cidadãos. Então os escravos não eram cidadãos, os estrangeiros não eram cidadãos, e as mulheres também não eram cidadãs, né? As mulheres, aliás, ficavam num limbo, porque as mulheres não eram nem cidadãs e nem escravos. Então, elas ficavam num limbo jurídico, vamos dizer assim, se a gente for usar termos atuais aí, né? Então, foi uma época em que
a Grécia Antiga atingiu, né, um apogeu cultural também, né? Mais especialmente aí a gente fala aí da cidade de Atenas. E aí nesse período aí de 499 a 429 antes da nossa era, chamada Era de Péricles, né, o século de Péricles, foi uma época de esplendor, de riqueza. Vamos lembrar também que foi uma riqueza imperialista, né, porque Atenas subjugava as demais cidades que faziam parte do seu império marítimo, então não era exatamente uma riqueza própria, era uma riqueza explorada das outras cidades. Então é um período em que Atenas foi o polo cultural da Grécia Antiga. Então, inúmeros personagens de diversas áreas, né, artística, intelectual, passaram pela cidade de Atenas. Então, era uma democracia direta. Então, uma democracia direta significava o quê? O cidadão ia para a praça pública e votava. O próprio cidadão votava nas suas leis. Então, dava-se a discussão na chamada Ágora, que é o centro da cidade. Então, onde hoje nós chamamos centro da cidade, era a chamada Ágora das cidades gregas. Então, os cidadãos se reuniam em assembleia e eles debatiam, né? As leis, as resoluções. Os tribunais também eram tribunais de cidadãos, né? Era tudo por sorteio. Então, os cargos de magistrados eram sorteados, os de juízes também eram sorteados, tanto que Sócrates chegou a ser um juiz, né? Num determinado período, por sorteio. Então, é uma democracia direta, mas como eu falei, só os homens participavam. Então, mulheres, escravos e estrangeiros não participavam. Então, foi um período de bastante efervescência cultural e de debates. Então, o fato de você ter uma forma de governo onde o cidadão ia para a praça pública discutir, isso fez com que a maioria das pessoas passasse a participar dessas discussões e incentivasse, né? Vamos dizer assim, as habilidades argumentativas. Então, as pessoas eram incentivadas a falar, incentivadas a participar da vida pública. Então, a palavra se tornou o grande instrumento nesse período. Então, era a palavra, quem tinha dom de orador era capaz de convencer as pessoas dos seus projetos políticos. E aí, com isso, vamos dizer assim que nesse contexto surgem, né, aquilo que é o objeto da nossa aula, que são os sofistas, né, e essa personalidade que é Sócrates. Então, todo nesse contexto cultural, político, surgem os sofistas e Sócrates. Para a gente entender isso aí, mais ou menos um mapinha político da época, então nós temos a Grécia e grande parte do mundo era dominado pelos persas, né? Então, na época de Sócrates, os persas já não eram mais lá essas coisas, né? Eles já tinham perdido bastante do seu prestígio, mas eles ainda dominavam aí grande parte do mundo antigo conhecido. Então, aí, período antropológico. Então, o período antropológico é o que a gente chama aí, nesse período da filosofia antiga. Então, nós tivemos aí, vocês devem ter participado aí das aulas anteriores, em que a filosofia ela era voltada mais para o estudo das coisas da natureza. Então, a filosofia ela surge questionando conceitos, questionando o porquê das coisas, né? Então, por que que chove? Por que faz frio? Né? Por que que determinadas plantas têm colorações diferentes? Então,
foi uma fase em que os filósofos questionavam as questões da natureza. Então, com Sócrates, a filosofia ela atinge um período que chamamos aí do período antropológico. Então, a parte da natureza ela deixa de ser o ponto de discussão. Então, a discussão filosófica de questionamentos, ela deixa de ser algo da natureza, de forças naturais, para questionar o próprio homem, para investigar o próprio homem. Então, por isso chamado período antropológico. Então, antropologia, que é do grego anthropos, né, homem, e logos, teoria, né, ciência do homem, o conjunto das disciplinas que estudam o homem. Então, antropologia filosófica, conhecimento pragmático daquilo que o homem, enquanto ser dotado de livre-arbítrio, faz, pode ou deve fazer dele mesmo. Essa é uma definição do filósofo Kant. Então, a filosofia atinge um nível muito mais avançado, né? Então, passa-se a questionar a questão humana, né? As tendências do homem, o porquê, a essência das coisas. Então, é um período em que o ser humano é que está sendo investigado, não mais a natureza. Aí, a partir, né, do século V, deixa de se investigar as questões dos fenômenos naturais, né, a physis, e aí passa a ser o ser humano. Então, o ser humano, na sua vida política, social, as relações do homem com o mundo, a investigação a respeito do conhecimento, o que podemos conhecer, o que podemos não conhecer. Então, a visão do ser humano passa a ser o ponto central da filosofia. E aí Sócrates dá toda, vamos dizer assim, a diretriz dessa investigação que passa a ser o ser humano. Então, com o desenvolvimento das cidades, Atenas, né, passa a ser um centro da Grécia. Então, Atenas era, vamos dizer assim, a cidade mais poderosa da Grécia, né? Tanto poder militar quanto poder cultural, artístico, né? Esparta era uma cidade militarista, mas era só isso. Atenas foi muito além, né? Atenas, além da questão militar, a questão cultural, desenvolvimento humano. Então, aí o poder na cidade deixa de ser um poder autocrata ou um poder aristocrata e passa para o cidadão. Então, o cidadão passa a dirigir a cidade de Atenas. Então, passa-se a exigir um novo ideal pedagógico, um novo ideal de conhecimento. Então, para que a cidade pudesse ter uma classe dirigente, era necessário que o ser humano também pudesse ter um outro tipo, um outro nível de estudo, de conhecimento. Então, para que uma pessoa pudesse ter habilidades, né, para exercer uma magistratura, essa pessoa precisaria ter um preparo. E aí, nesse contexto, vai surgindo os sofistas. Então, o sofista, né, a palavra sofista significa super sábio, vamos dizer assim. Alguém com muita sabedoria. Nesse sentido, podemos dizer que Sócrates também era um sofista. Ele também era uma pessoa dotada de muito conhecimento. Então, aí os sofistas, eles foram necessários nesse período para que pudesse formar uma classe dirigente para a cidade. Então, os primeiros sofistas, né, desse período, eles eram professores, eles eram
encarregados da formação do cidadão ateniense. Porque o termo sofista ele acabou tomando né, um termo pejorativo, né, se tornando um termo pejorativo pelos maus profissionais. Assim como nós temos hoje maus médicos, maus advogados, maus engenheiros, os sofistas também eles tinham aquelas pessoas que lá não eram lá muito éticas, né? Então, o sofista acabou pegando, né, um caráter pejorativo, né, que marcou depois o termo. Então, falou em sofista é um enrolador, né? Mas, na verdade, eles surgiram num contexto de estudo, de formação do cidadão ateniense. Então, eles, na verdade, eles operaram uma verdadeira revolução, deslocando a reflexão filosófica dessa questão natural, naturalista, e para o homem. Então, foram os sofistas que começaram essa mudança. Sócrates foi um expoente desse período antropológico, mas quem desbravou, vamos dizer assim, né, aquela famosa frase, quando eu cheguei aqui era tudo mato, quem pode dizer isso eram os sofistas. Então, eles começaram a desbravar isso. Daí, Sócrates acabou se tornando um expoente. Por quê? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas Sócrates também poderíamos considerar um sofista, porque ele utilizou as mesmas ferramentas dos sofistas, mas, obviamente, com fins diferentes. Então, a intenção de Sócrates era uma coisa, a dos sofistas era outra. Mas ambos utilizaram as mesmas ferramentas, que é a instrução, que é o questionamento, que é a busca pela educação. Então, centrando aí interesses na parte ética, política, retórica, arte, né, língua, religião, ou seja, tudo aquilo que podemos chamar hoje de cultura. Então, os sofistas, eles fizeram todo esse trabalho de campo, vamos dizer assim, né? Para que Sócrates também fazendo o seu trabalho, ele pudesse se sobressair mais, utilizando com uma finalidade diferente dos sofistas. Então, aí, com os sofistas, começa-se o período, vamos dizer assim, humanista da filosofia antiga. Tudo bem até aí? Alguma coisa que vocês queiram colocar desse item aí, que corresponde aí no nosso livro ao item 7.2. Alguma coisa que vocês gostariam de colocar aí? Cláudio, boa noite. Diga. Eu acho que aí tem, nesse capítulo do livro, tem uma frase interessante atribuída aos sofistas, Certo. que diz que o homem é a medida de todas as coisas. Sim. Eu concordo com essa frase, não sei se os amigos aí também concordam. E aí, alguém concorda com essa frase? Se discordar também, tá valendo. Aqui não é só concordar, não, é discordar também. Ah, eu tô de acordo, sim. Se alguém discordar, tá ótimo. Se alguém concordar também, tá ótimo. Vamos debater aqui, porque o intuito é justamente chegar a um, a uma conclusão aí, mas cada um pode se expressar a favor ou contra. Alguém não concorda com essa frase?
Eu penso que não é nem concordar ou não discordar. Eu absolutamente não entendi o que ele quer dizer com isso. O homem é a medida de todas as coisas. É um sentido muito amplo para o meu pequeno saber. Então, se os colegas souberem por que que concordam, iria me ajudar muito. E aí, quem que conseguiu entender a frase pode dizer para a gente ou não? Bom, voltando lá, eu penso que quando nós estabelecemos sistemas, até mesmo de ensino, o que nós fazemos, as classificações que damos aos fenômenos que a gente entende, nós estamos colocando a nossa medida, né? É um ponto de vista humano, né, e bastante pessoal, as nossas visões de mundo. Então, fazemos até mesmo a visão de Deus, né, de acordo com o nosso pensamento, o que pensamos a respeito da divindade, de Deus e tudo. Então, colocamos de acordo com as nossas medidas. Então, dizem, por exemplo, que nós somos criatura de Deus, né? E eu já ouvi também gente dizendo assim que Deus foi criado à nossa imagem e semelhança. Contrário. Nós criamos Deus de acordo com a imagem e a nossa semelhança. Cada um tem um Deus. Deus foi criado por nós, pelo homem, né? Com a gente aqui na nossa existência. Por exemplo, os hindus têm lá os seus deuses, criaram seus deuses e assim vai. É nesse sentido que eu gostei dessa frase. Eu considero essa régua muito pequena, né? Eu acho que sermos como homens imperfeitos, à medida de todas as coisas, eu acho que essa régua está muito. Eu estou com a Clarice, tô pedindo ajuda aos universitários. Para mim, essa régua está muito, ó, muito alta, é muita areia para o caminhãozinho do homem. Eu vou abordar essa frase nos próximos slides aí, eu não sei exatamente qual, mas eu vou passar essa frase aí, que é o do Protágoras, para a gente procurar tentar entender o que que significa essa frase aí. Eu queria só falar uma coisa, eu acho que Diga. talvez essa frase tenha a ver com o próprio período, né? Porque se há uma mudança de perspectiva da natureza para o homem, então o homem é a medida de todas as coisas. Então isso faz sentido nessa centralidade do homem, na avaliação de tudo, né? Do que existe, da cosmologia, né? Então acho que tem a ver com isso. E também porque é a partir do homem que se valora as coisas, é o homem que define a sua visão de mundo, né? Homem no sentido mais abrangente, nesse sentido mesmo, como uma criatura que tem um papel preponderante em tudo que existe. Eu entendi assim. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, a frase completa dele é essa. Ele coloca assim, essa frase é do Protágoras, né? Foi um filósofo, viveu um pouquinho antes de Sócrates, então a frase completa dele, só para a gente contextualizar, muitos desses filósofos antigos, pouca coisa muitas vezes restou das obras. Então, que existam fragmentos de pensamento desses filósofos em obras de outros filósofos posteriores, que nem sempre reproduziram o pensamento exato do filósofo. Então, segundo esse fragmento do Protágoras, a frase completa dele é assim. Não sei se vai esclarecer para vocês, quero saber se vocês vão conseguir compreender melhor a frase completa. Então, ele diz assim: como cada coisa me parece, assim ela é para mim. Como ela te parece a ti, assim para ti ela o é. O homem é a medida de todas as coisas.
das que são, na medida em que são, das que não são, por isso mesmo que não são. Melhorou? Esclareceu? Ou complicou mais para vocês? Clareia, para mim, clareia no sentido de que ele está dizendo, eh, eh, dentro do meu entendimento, que as coisas são conhecidas a partir de uma visão humana, ela só pode ser interpretada através daquilo que o homem tem condições de ver, de ouvir, de sentir, né? Então, esclarece, e como a colega Adriana falou, e representa aquele momento, aquele tempo, né? Trazer para o hoje, concordar com isso hoje, para mim, é pequeno. Aqui no chat duas pessoas escreveram, né? A Larissa colocou aqui que todas as coisas às quais aquela pessoa foi exposta, que seria essa todas as coisas que ele coloca, né? A Ana Patrícia coloca, expressa que tudo é relativo à percepção humana. Então, aqui, por medida, Protágoras deve ter entendido a norma do juízo, enquanto por coisas deve ter entendido todos os fatos em geral. Então, o que a gente entende, porque, como eu falei, os fragmentos que nós temos nem sempre elas estão completos, né? As obras que esses filósofos mais antigos escreveram chegou para nós em pedaços apenas. Então, a gente não sabe exatamente qual é o contexto em que o filósofo colocou as frases, né? Então, o que a gente tem é uma percepção nossa atual. Então, o que se entende é assim, que esse trecho é o texto fundador do relativismo. Então, o princípio do homem medida pretendia, né, negar a existência de um critério absoluto que discriminasse o ser e o não ser, o verdadeiro e o falso. Ou seja, o que Protágoras está colocando é que não existe um valor absoluto para as coisas. Nós é que damos esse valor conforme a visão de cada um. Por isso que ele coloca, como cada coisa me parece, assim ela é para mim. Como ela te parece a ti, assim para ti ela o é. Então, aquilo que eu vejo, não, nem sempre é o que você vai ver. Então, o que me parece justo pode parecer injusto para uma outra pessoa. Então, é nesse sentido que se entende o que Protágoras quis colocar como o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, nós criamos as coisas conforme os nossos conceitos, os nossos valores, as nossas visões. Então, cada pessoa tem um valor diferente do outro. Então, o que Protágoras coloca, não existe um conceito absoluto do que é justo, que vale para todo mundo. Porque para um pode ser justo, para o outro pode não ser justo. Isso que ele está colocando. E que Sócrates contestava, porque ele dizia procurar aquilo que é a verdade. A verdade seria algo absoluto. A verdade não é relativa. Esse é o grande confronto de Sócrates e os sofistas. Porque os sofistas iam nessa linha do Protágoras, de que não existe uma verdade absoluta. E Sócrates os contestava dizendo que sim, existe uma verdade absoluta, que é o que eu procuro. Então, o grande embate Eu de arriscaria Sócrates foi isso. eu Oi. arriscaria, eu costumo dizer, né, a diferença entre verdade e realidade. A realidade é aquilo que eu acredito, né? É o meu ponto de vista, é o ponto de onde eu estou e eu enxergo aquilo e muitas vezes, equivocadamente, coloco aquilo como verdade, né? E a verdade, ela é única e exclusiva.
e eu posso não ter alcance para conhecê-la ou percebê-la. Então, eu fico na pequenez da minha realidade, né? Vamos lembrar quando Jesus estava em frente a Pilatos, ele fala para Pilatos, né? Aliás, Pilatos pergunta para ele: Você é rei? Ele fala: Tu dizes. Eu busco a verdade. E quem é da verdade escuta o que eu digo. E aí Pilatos pergunta para ele: O que é a verdade? E o que Jesus responde para ele? Alguém se lembra o que Jesus respondeu para Pilatos quando ele pergunta o que é a verdade? Nada. Ele não respondeu. Pelo menos não ficou registrado nos evangelhos, né, que ele tenha respondido. Por aí veio a dificuldade do que é dizer o que é a verdade, né? Podemos dizer que Jesus era relativista? Hum, Com certeza não. Então, os sofistas, né, eles eram, né, professores. Então, a gente não pode dizer, os sofistas eram todos mentirosos, os sofistas eram todos salafrários. Eles são os precursores dos professores. Então, quem é professor hoje, né, se é professor hoje, é graças aos sofistas, viu? Então, não falem mal dos sofistas, porque os sofistas eram professores. Então, eles eram professores viajantes, professores itinerantes. A questão é que Sócrates batia muito, é que eles vendiam esses serviços. Então, eles não estavam para ensinar por uma causa maior. Eles estavam a ensinar como meio de vida, né? Então, eles vendiam os seus serviços a quem estivesse disposto a comprar, né? Então, uma das coisas também que Sócrates batia muito nos sofistas é porque eles vendiam aulas de eloquência, de retórica. Então, eles não ensinavam o aluno a falar a verdade, eles ensinavam a falar de forma a convencer o seu interlocutor que ele estava falando a verdade, mesmo que não estivesse falando a verdade. Mesmo que ele estivesse ensinando uma mentira, ele tinha Sim. que convencer o outro de que ele estava falando algo válido. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas geralmente quem é político, ele faz uso da retórica. A retórica, o que que é? Não é realmente falar a verdade, é falar de forma a convencer o seu interlocutor. Não necessariamente está falando a verdade. Então, eles tinham bastante sucesso no trabalho deles, porque na Atenas democrática, em que o poder da palavra era um ativo, né? Você saber ter o dom da palavra era um ativo importantíssimo naquele período, em que os cargos públicos eles eram ocupados muitas vezes por pessoas que tinham habilidade em fazer discursos. Então, os oradores, uma vez que eles exerciam cargos públicos, né, a maioria dos cargos públicos eram por sorteio, mas para você convencer a população a seguir uma direção em que o ocupante da magistratura queria, você tinha que convencer a Assembleia. Era a Assembleia que votava as propostas. Então você tinha que convencer. Se você não convencesse, você não tinha sua proposta aprovada. Fala, Marcelo. Cláudio, você tocou num ponto fazendo essa analogia aos dias de hoje com os políticos, né? Eu ia fazer analogia, né, da má fama que hoje a gente ainda transporta essa mesma má fama para uma classe de advogados. Nós temos bons advogados, né? Mas muitos deles sofrem com a pecha de quando a gente fala, aquele ali deve ser advogado, aquele ali enrola,
né, dão advogado. E você trouxe exemplo para a classe política também. Temos bons e maus políticos, né? E a gente vê o quão é importante a retórica, né, para o poder político, né? Uma vez que em sistemas democráticos o voto daquela pessoa que menos esclarecida é o mesmo peso do voto daquela pessoa mais esclarecida. Ou seja, o voto daquela pessoa que às vezes se deixa levar por senso comum, né? Por maioria, a maioria está indo para lá, eu vou também, e não tem um pensamento crítico, é capaz de repente, entregar os governos, né, das suas nações e tal, para pessoas que usam da retórica e não têm compromisso com a verdade, né? Isso a gente vê até hoje, isso acontecendo, né? Como que Sim, passam os anos e a gente não aprende com essas lições. Foi só sim. um comentário. Então, mas esse era uma das críticas que Platão fazia à democracia, né? Então, Platão, se vocês vão estudar aí na próxima, né? Platão, ele foi um grande crítico da democracia justamente por causa disso. O fato de ser um sistema democrático implicava em você ter pessoas não esclarecidas com o poder de voto, pelo qual muitos demagogos, né, eram eleitos para cargos de magistratura na Atenas daquela época e se revelaram, né, péssimos dirigentes. Então, Platão via que isso era um defeito da democracia, né, o fato da demagogia, ou seja, maus dirigentes terem o poder da palavra, convencerem a Assembleia a votar as suas propostas, que nem sempre eram propostas boas para a cidade. Então, fica registrado aqui, mas vocês vão ver isso só na próxima, no capítulo que fala sobre Platão. Então, esses sofistas, eles eram mestres de qualquer assunto. Então, a princípio, eles estavam dedicados a ensinar qualquer coisa que o aluno desejasse aprender. Então, ele era um professor que era contratado para poder ser ensinado, né? Então, o aluno ele contratava e o professor ensinava. Então, eles eram chamados de sofistas justamente por isso, né? Algo como super sábio, o termo sofista. Então, ou grande mestre. Então, eles eram extremamente requisitados, né? Nas cidades que tinham regime democrático, né? Então, Atenas não era a única cidade naquela época que tinha o regime democrático. Todas as cidades que eram filiadas a Atenas, né, que faziam parte da chamada Liga Ateniense, todas elas eram obrigadas a adotar o sistema democrático, né? Então, as cidades que utilizavam esse sistema, os professores itinerantes, eles eram extremamente requisitados. Então, eles tinham a função de preparar as pessoas para o embate, né, de retórica, e aí conseguir, né, o destaque nos cargos públicos. Então, aí passou, né, com essa questão dos sofistas serem professores itinerantes e professores que ensinavam de tudo e ensinavam aquilo que os alunos queriam. Então, o próprio ofício do sofista passou a ser ligado muito a essa questão da frase do Protágoras, ou seja, o relativismo. Então, para os sofistas, a verdade não era uma coisa absoluta. A verdade, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, fulano tem a verdade dele. Então, a verdade ela não é algo absoluto. A verdade ela é de cada um. Cada um tem um ponto de vista. Então, a verdade seria algo relativo ao indivíduo, ao momento histórico, a um conjunto de fatores, circunstâncias
e consensos dentro de uma sociedade, né? Então, não era um patrimônio absoluto, como defendia Sócrates. Então, Sócrates buscava a essência da verdade, aquilo que é padrão para todo mundo. Então, na visão de Sócrates, a verdade ela não pode ser diferente para cada pessoa. Ela tem que ser algo único. Ela tem que ser uma norma que valha para todos. Então, esse foi aí o grande embate, né, deles. Então, no trechinho aqui do livro, né, dos sofistas, então ele coloca aqui que Protágoras, né, começa ensinando, né, que podemos sustentar qualquer tese por duas maneiras, a favor ou contra. É a antilogia, o início da dialética. Então, tem uma obra do Protágoras que se chama Antilogia. Então, ele defendia que, assim, você pode sustentar numa discussão duas teses antagônicas, muitas vezes, né, sobre um mesmo ponto de vista. Então, um determinado tema, ele tem uma visão e pode ter uma visão antagônica. E não significa que as duas visões diferentes sejam erradas. Então, é isso que Protágoras colocava. O fato de eu ver uma coisa de uma forma, o outro vê de uma outra forma, não significa que um está certo e o outro está errado. Os dois estão certos. É isso que ele queria colocar. Olha, isso aqui é uma frase da obra do Protágoras. É uma frase que está numa das obras, né, que chegou até nós. Então ele coloca assim, ó: este vento que está soprando, por exemplo, é frio ou quente? Segundo o critério de Protágoras, a resposta é a seguinte: para quem está com frio, é frio. Para quem não está, não é. Então, sendo assim, ninguém está no erro. Que é a coisa mais comum, você está em determinado lugar, umas pessoas estão com frio, outras não estão. O ambiente é o mesmo. A temperatura do ar é o mesmo. Mas umas estão com frio, outras não. Quem está certo e quem está errado? Ambas estão certas ou ambas estão erradas? Então, na visão de Protágoras, o fato de você ter opiniões diferentes, visões diferentes a respeito de um determinado tema, não significa que um está certo ou outro está errado. Podem ambos estarem certos. É, muito bem. Fala, Marcelo. Nessa pergunta de Protágoras, o que se observa, pelo menos o que eu observei, é a subjetividade na pergunta, né? E a resposta é subjetiva. Se a pergunta fosse qual é a temperatura do vento, né? A resposta seria única. A temperatura é X. E quem falasse que não usou o instrumento certo para fazer a medição, estaria errado, né? Informasse outra temperatura. Mas tendo uma medida para aferir a temperatura do vento, e eu vejo lá 30 graus o vento, a resposta seria 30 graus. Quem dissesse 40 estaria errado, né? Então, existe uma subjetividade implícita na pergunta. E aí, quando a gente usa a subjetividade, a gente se afasta um pouquinho da verdade absoluta. Cada um fica com a sua verdade. É uma opinião. Por isso que o Protágoras coloca: o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, na minha medida eu posso não estar sentindo frio. Na medida de uma outra pessoa, pode estar sentindo frio, Sim, né? Porque a perfeito. coisa mais comum, principalmente quando se trabalha em lugares fechados e tem ar condicionado,
o que que geralmente acontece? Os homens não sentem frio e as mulheres sentem frio, né? Guerra do É, controle remoto. é o mais comum que acontece. Mas o Marcelo tem razão, em questões de subjetividade, né? Porque Sim, entre questões objetivas, aí não tem essa flexibilidade, né? A sim. Terra é redonda, é uma questão de cada um ter uma opinião, mas tem uma ciência que tem uma comprovação. Então, nas questões subjetivas, como bem disse o colega, dá para fazer essa ninguém está certo, ninguém está errado. Em outras questões objetivas, isso já não vale. Se fosse Sócrates, talvez ele perguntasse: qual a temperatura do ar neste instante? Sócrates, ele iria na objetividade, não é? Aqui é uma tirinha que eu peguei, vocês devem conhecer, né, do Snoopy. Todo mundo conhece o Snoopy? Sim. Não, não é do meu tempo, não. Até parece. É uma tirinha do Snoopy. Aqui nós vamos ver um exemplo prático de relativismo. Então, o Snoopy, né, ele tá ali escrevendo, né, com a maquininha de escrever dele em cima da casinha dele. Ele está escrevendo uma crônica da vida cotidiana. Então, aí ele está escrevendo a respeito de dois personagens, um homem e uma mulher. Então, aí ele escreve assim, né, o homem falando: Nosso amor vai ser para sempre, disse ele. Aí ela fala, né? Oh, sim, sim, falou ela emocionada. Mas aí ele fala, né? Mas para sempre é uma expressão de cunho relativo, disse ele. Ela acertou uma vassourada nele. Então vejam vocês na aplicação prática do nosso dia a dia, da relatividade das coisas. Então, vocês podem perceber que certos conceitos para as mulheres não têm relativismo, certo? Então, muito cuidado quando usar Peraí, relativismo. agora uma defesa aqui. Fala. Para você, para sempre é relativo? Para sempre é uma expressão de cunho relativo, depende da circunstância, do momento, das pessoas envolvidas. Para o tempo, para sempre, é algo que pode ser relativo para uns, pode não ser relativo para outros. Para mim é Depende, extremamente é como subjetivo. Protágoras colocou, é a medida, o homem é a medida de todas as coisas. Então, para alguns, para sempre pode ser relativo, para outros não. Posso Para dar um sempre é exemplo? para sempre, né? Para algum Pode tempo falar. é para algum tempo. Para sempre é para sempre. Não vejo relatividade alguma aí, mas ok, não quero polemizar, vamos em frente. Fala, alguém ia falar aí? Ia dar um exemplo? Eu ia dar um exemplo relacionado aliás, é, sobre relações, né? Às vezes, Sim. assim, num casal, né? Tem uma pessoa que, de repente, deixa de fazer uma coisa e a outra parte fala assim, você nunca faz isso. Mas ela faz, né? Mas uma vez que deixou, você nunca pensou nisso. Ou então você sempre deixa de abaixar a tampa do vaso. Você nunca abaixa a tampa do vaso, sendo que às vezes esquece uma ou outra vez e tal, para ver como é que é relativo as coisas. É, É um tem uma exemplo. pessoa que inclusive colocou aqui, ó, que seja eterna enquanto dure. É, tem essas questões. Né?
Congelei. Então é isso, a técnica, né, essa técnica argumentativa do Protágoras, né, nesse tratado que ele chama, que é chamado de antilogia, né, e ele desenvolve argumentos pró e contra determinada posição. Então, o que ele colocava, e nem sempre você estar em situações, certas questões estarem antagônicas, nem sempre uma está certa ou está errada. Pode estar as duas erradas, como pode estar as duas certas. Então, o que ele, vamos dizer assim, propiciou para as gerações futuras é uma técnica argumentativa, né? É uma técnica de discussão, né? Uma técnica de diálogo, né? Uma preparação para o debate. Então, ele, né, que é nascido na cidade de Abdera, Abdera era uma cidade bem, bem ao norte lá da Grécia, praticamente perto lá onde era a Macedônia. Então, ele era um filósofo que era bastante preocupado não com essas questões da natureza, ele sempre foi mais o filósofo preocupado com as questões humanas, né? Então ele começa, né, ele como um sofista enquadrado aí, vamos dizer assim, nessa classificação, ele que começa essas discussões mais a parte humana mesmo. Tudo bem até aí? Então, partindo aí para a biografia de Sócrates, né? Então, ele era filho de um escultor, de uma parteira, né? E aí ele se auto-intitula também, né? Um parteiro de ideias, né? Então, a proposta dele era fazer com que as pessoas dessem à luz as suas ideias, né? Então, ele nasce em Atenas, então ele era um cidadão ateniense, e ele é considerado, né, o divisor de águas, né, da filosofia. Então, filosofia, a partir de Sócrates, passou a ser pós-socrática, antes dele, né, pré-socrática. Então, ele passa a ser esse divisor de águas aí. E ele não deixa nada escrito. Então, ele viveu a filosofia dele. Então, ele estava mais preocupado em dialogar do que deixar algo escrito para alguém. Então, a função dele era justamente questionar. A função dele era a conversa e não deixar algo escrito para as pessoas. Ele não era uma aristocrata, né? Ele era de uma classe mais pobre, né? Ao contrário de Platão, que era de uma família aristocrática. Então, apesar de tudo, ele tinha relação com altas personalidades, Péricles, né? Alcibíades, que foi um grande dirigente da cidade de Atenas também. Então, ele tinha contato com todo mundo. Então, todas as classes sociais, ele tinha acesso. Então, ele nunca discriminou ninguém. Conta-se, né, que ele era honesto, econômico, né, e sua temperança era tão grande que, comendo pouco, nunca foi atingido pela peste que várias vezes assolou Atenas. Então, teve a chamada peste que deu na cidade de Atenas no ano 429. Entre as vítimas dessa peste foi o próprio Péricles, né, o maior dos dirigentes da Atenas Democrática. Então, entre vários que morreram de doenças, né, uma doença misteriosa que até hoje não se sabe exatamente o que é que aconteceu, mas vários morreram, entre eles o próprio Péricles. E ele passou batido e nunca teve problema. Então, de acordo com as informações de Aristóteles, ele era casado com Xantipa e teria casado depois também com Mirto. Outros dizem que é o inverso. Então, ele casou primeiro com Mirto e depois com Xantipa. Outros dizem que ele era casado com as duas ao mesmo tempo, né? Que, segundo entende-se,
devido às guerras, né? As pessoas morriam de doença, morriam nas guerras. Então, era muito comum em determinadas épocas as leis da cidade determinar que tinha que se casar com mais de uma mulher, porque muitas mulheres ficavam viúvas, muitas mulheres não tinham homem para casar, né? Então, casava-se com mais, né, de uma mulher, até mesmo para o crescimento da cidade, né? Procriação. Então, entende-se que ele era casado, se for a hipótese dele ser casado com as duas ao mesmo tempo, é provavelmente por causa dessa questão, né? Ele não dava muita bola para a questão econômica, né? Então ele dialogava com todo mundo, seja pobre, seja rico, seja cidadão, seja escravo. Então ele não discriminava ninguém. Então, ele conversava com todos. Então, para ele, o que interessava eram as qualidades das pessoas, né? A função de Sócrates era justamente buscar, dentro de cada um, o seu conhecimento, aquele conhecimento que muitas vezes a pessoa achava que não tinha. E isso, para ele, independia de condição socioeconômica ou condição jurídica. Se era cidadão livre, se era escravo, se era pobre, se era rico, todos eram capazes, né, de exercer esse autoconhecimento. Então ele questionava tudo, né? Questionava crenças, valores, e é justamente por essa questão de ele questionar tudo que ele foi visto como uma ameaça. Então, ao questionar e desmascarar muitas vezes as pessoas que estavam exercendo muitas vezes cargos políticos, ele mostrava, né, vamos dizer assim, ele desnudava para todo mundo que aquele grande orador, que aquele grande dirigente, na verdade, não sabia, não tinha a menor ideia daquilo que ele estava falando. Então, ele passou a ser visto como uma ameaça. Ele era uma ameaça ao sistema democrático de Atenas. Então, ele era uma pessoa perigosa, né? Não diferente disso, né? O Cristo também foi, né? Uma ameaça ali aquele, vamos dizer assim, aquela sociedade que tinha certos valores que estava sendo questionado por esse cidadão, né? Não é à toa que ele era chamado a mosca de Atenas, porque ele era uma pessoa que perturbava todo mundo. Então ele contrariava os interesses dominantes. E o que fizeram? Já que a gente não consegue falar que ele está importunando e que ele é uma pessoa não bem-vinda, vamos fazer uma acusação para que ele possa, né, ser condenado. Então, vamos ver aí um ponto onde a gente possa pegá-lo. Então, ele foi acusado de ser injusto com os deuses da cidade, ele foi acusado de introduzir novos deuses na cidade, de corromper a juventude. E aí, no julgamento, ele é condenado à morte. Então, ele é condenado a beber cicuta. E aí ele não consegue, né, escapar, né? Nesse julgamento do Sócrates, ele coloca, né, nesse julgamento, na obra Apologia de Sócrates, de Platão, ele descreve todo o julgamento. E aí, perante os próprios jurados, ele mostra que um dos seus principais acusadores, que era Mileto, ele não tinha a menor ideia do que significava corromper a juventude. Então ele desmascara o próprio acusador na assembleia. Então ele mostra para toda a assembleia que a acusação que ele fazia a ele não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Mas mesmo assim ele acaba sendo condenado. Aqui é um outro quadrinho. É uma conversa de Deus com Sócrates, né? Então Deus pergunta para ele: então, Sócrates, você é um filósofo, certo?
E aí ele fala, certo? Que ótimo, pois eu sou Deus e possuo várias respostas para as suas perguntas. E aí o quadrinho traduz o espírito socrático, que aí Sócrates responde para ele: que bom, pois eu possuo várias perguntas para a sua resposta. Então, esse era o espírito socrático. Ele não se contentava com as respostas. O negócio dele era fazer as perguntas, era questionar os conceitos que as pessoas achavam que sabiam. E aí ele demonstrava que, na verdade, a pessoa tinha um falso conhecimento. A pessoa pensava que sabia, mas, na verdade, não sabia nada. Então, Sócrates, ele é considerado o patrono da filosofia. Então, ele não se contentava com as opiniões, né? Ele mostrava que, na verdade, aquilo que as pessoas achavam que de fato era conhecimento, na verdade era um preconceito. Então, ele não tinha, na verdade, um conceito bem formulado sobre a coisa. Era um preconceito, era uma opinião que não era fundamentada, não tinha fundamento. Era apenas uma imagem. Então, ele percorria as cidades fazendo as perguntas: o que é isso em que você acredita? O que é isso que você está dizendo? O que é isso que você está fazendo? Então, o negócio do Sócrates era perguntar o quê? A questão de Sócrates era fazer as perguntas. O que mais irritava as pessoas não era nem as perguntas, é porque ele não dava respostas. Então, as pessoas achavam que Sócrates iria dar as respostas. Ele não dava as respostas. Ele procurava ver que as pessoas não sabiam nada. Ele procurava mostrar às pessoas que o que eles pensavam, na verdade, eram coisas sem fundamento. Mas ele também não tinha resposta. Porque o objetivo dele não era dar respostas, é fazer com que as pessoas pensassem. Era fazer com que as pessoas buscassem o conhecimento. E não receber pronto o conhecimento, porque ele não tinha esse conhecimento para dar. Lá na Apologia de Sócrates, ele coloca: eu me fiz este ofício porque o Deus no templo de Delfos disse que eu era a pessoa mais sábia de Atenas. E eu, na minha ignorância, não entendi. Então eu fui buscar em pessoas na cidade que tinham, né, uma sapiência maior do que a minha. Então, o Sócrates, na verdade, ele buscou fazer essas perguntas e questionamento na busca de uma pessoa sábia. Ele, na verdade, ele tentou mostrar ao Deus que estava em Delfos que o Deus estava errado. E aí ele foi compreendendo que, na verdade, o Deus estava certo. Ele não sabia nada, mas ele era consciente de que ele não sabia. Enquanto as demais pessoas, até altos, né, magistrados, que tinham a aparência de sabedoria, não sabiam nada, mas não sabiam que não sabiam. Então todos achavam que sabiam. Ele era o único consciente que não sabia e sabia que não sabia. Por isso ele foi, né, colocado como o mais sábio de Atenas, porque era o único consciente da própria ignorância. Então, as pessoas achavam, por exemplo, que sabiam o conceito de justiça. E aí, quando ele ia começando a fazer as suas perguntas, as pessoas se confundiam e percebiam que o que eles achavam era um achismo mesmo. Eles não tinham noção do conceito de justiça. Então ele vai,
né, o santuário, o oráculo de Delfos, para saber, né, quem era a pessoa mais sábia de Atenas, e a chamada pitonisa responde, né? Sócrates é o mais sábio de todos os homens, pois é o único que sabe que não sabe. A famosíssima frase dele, só sei que não sei, né? Só sei que nada sei. Então a pergunta de Sócrates era justamente tentar encontrar a essência desses conceitos. Então, o que que o ser humano é? Qual a essência do ser humano? Então, o que que o ser humano é, em essência? Então, ele vai em busca desses conceitos. Só que ele nunca dava a resposta, nunca deu a resposta. Então, o conhece-te a ti mesmo faz parte do. Era uma das frases que estava no templo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. No finalzinho dessa apresentação, que depois eu vou mandar para vocês, tá? Lá no finalzinho tem todas as frases que se, se, se conhece, né? Que existia no templo de Delfos. Uma delas era o conhece-te a ti mesmo. Então, é o ponto do autoconhecimento. Então, o ponto-chave das questões de Sócrates era o autoconhecimento. Então, você estar consciente que você ainda tem que buscar muita coisa, e você estar consciente do que você só tem um vislumbre daquilo que você acha que é o conhecimento, você já está no caminho da sabedoria. Então, era justamente diante do diálogo. Então, ele, nessa busca por conhecer, né, por entrevistar os atenienses, ele desenvolve esse método, que era a refutação ou ironia, né? Então, ele questionava primeiro. Então, ele demonstrava não saber. E aí, ele perguntava para a pessoa o que ela tinha a dizer a respeito de determinados temas. Então, ele ia formulando perguntas. E nessas perguntas, ele ia refutando, porque ele ia mostrando para a pessoa que as afirmações que ela estava fazendo tinha alguma coisa de errado. E aí as pessoas iam percebendo, né, que ela de fato não conhecia aquilo que ela achava que conhecia. Então, mostrava que, na verdade, as pessoas tinham conceitos vagos, conceitos imprecisos a respeito daquilo que ela entendia como uma certeza. Então, ao final da conversa, a pessoa chegava, no começo a pessoa chegava cheia de certezas com Sócrates, e no final a pessoa ia cheio de dúvidas, porque ela percebia que as suas certezas, na verdade, eram conceitos vagos e imprecisos. E aí, na parte final, a maiêutica. Então, ele propunha uma série de novas questões, né, com o objetivo de ajudar a pessoa a reconstruir as ideias dele. Então, essa seria a tal da arte de trazer a luz. Então, seu grande dom seria saber formular perguntas adequadas para ajudar as pessoas a conceber por elas mesmas a verdade sobre determinados temas. Então, a atividade filosófica, ela está atrelada a um determinado, vamos dizer assim, constrangimento, né, vinculado a uma determinada dor. E ele relata na obra de Platão, Teeteto, Platão relata um certo conhecimento, vamos dizer assim, um certo, uma certa entrevista em que ele faz com esse cidadão chamado Teeteto, e aí ele relata o seguinte:
Alguns, meu caro, a tal extremo se zangaram comigo que chegaram a morder-me por os haver livrado de um que outro pensamento extravagante. Então, ele coloca assim, que as pessoas muitas vezes reagiam raivosamente. As pessoas se sentiam contrariadas naquilo que elas pensavam saber, que elas reagiam agredindo o próprio Sócrates. Então, muitas vezes ele se viu, né, em situações em que ele se viu agredido pela circunstância da pessoa perceber que não sabia nada e, vamos dizer assim, num gesto de orgulho, né, de vaidade, muitas vezes reage de uma forma A Tia viu que eu agressiva. liguei para ela, será? Oi? Regina, será que viu que eu liguei para ela? Não sei bem, acho que ela nem viu. Não entendi. Talvez não. Então, aqui, o Sócrates ele percebia que as perguntas incomodavam, né? Incomodavam tantas pessoas que a reação muitas vezes era violenta, né? Aqui outro quadrinho, né? Conhece a ti mesmo? Você mesmo olhando para o espelho, ou seja, para você mesmo, para o seu interior, né? Como vai, né? Não é de sua conta. Então, muitas vezes, olhando para nós mesmos, ou seja, nesse trabalho de conhecer a nós mesmos, muitas vezes nós vamos nos deparar com coisas que a gente não vai gostar. Então, há diferença entre Sócrates e os sofistas. O sofista é um professor que se desloca por toda a Grécia divulgando o conhecimento e ensinando a arte da retórica. Sócrates é alguém ligado aos destinos da sua cidade, Atenas. Então, ele não sai de Atenas. Então, o sofista pede remuneração pelos seus ensinos. O Sócrates, ele não pedia remuneração. Ele dizia que filosofar não é profissão, é atividade do homem livre. Então, o sofista é um enciclopedista, ou seja, tem conhecimento sobre tudo, é um sabe-tudo. Então, Sócrates, ele dizia que ele não sabia nada. Ele estava em busca da verdade. E essa verdade seria do interior de cada um. O sofista faz retórica, ou seja, é uma fala empolada que muitas vezes não é vazia de conteúdo. Então, Sócrates faz dialética, é o confronto de ideias. Então, na retórica, a pessoa é levada a uma enxurrada de palavras, né? Já o Sócrates, na verdade, ele busca fazer com que a pessoa se autoconheça. O sofista refuta por refutar, para ganhar uma disputa. O Sócrates, ele refuta para purificar a alma da sua ignorância. E aí tem um outro quadrinho, esse aqui é do Agar. Isso aqui é um exemplo também de retórica, né? Então, o amigo do Agar, que é o Ed o Sortudo, ele pergunta, né, pro Agar, né? Você e a Helga, né, mulher do Agar, discutem? Aí ele fala, claro, todo casal discute. Quem geralmente vence? A Helga sempre vence. Ela discute melhor? Não, mas se eu vencer, eu não como. Então a Helga, ela era uma pessoa que vencia discussões, porque senão o Agar ele não jantava. Olha, eu sempre aí. Então, no ano 399, né, o tribunal se reúne e aí eles recebem a acusação de Sócrates e eles têm o trabalho de julgá-lo, né? Então, ele era um cidadão que ninguém poderia alegar desconhecimento. Uns gostavam dele, outros o detestavam, né? Então, enquanto uns o enalteciam, outros o criticavam.
Então, a acusação era não reconhecer Deus e o Estado, introduzir novas divindades e corromper a juventude. Então, se um dia vocês puderem ler a Apologia de Sócrates, uma obra de Platão, não é uma obra muito extensa, é uma obra até razoavelmente fácil e rápida de ler, né? Então, o relato do julgamento de Sócrates está nessa obra, Apologia de Sócrates. Então, a obra está dividida geralmente em três partes, né? Então, a primeira parte, Sócrates, ele examina as acusações, refuta as acusações, ele procura explicar, né, o porquê da sua missão. Então, aí ele faz toda aquela a remissão à questão da ida ao templo de Delfos, né, a resposta da pitonisa, que ele era o homem mais sábio da Grécia. E aí ele mostra durante esse discurso que o acusador dele não tinha a menor ideia do que ele estava falando, né? A alegação de ele ser um corrompedor da juventude, alguém que estava desviando a juventude, o próprio acusador não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Segunda parte, ele descreve, né, o momento diante dos seus juízes, e aí ele estabelece a pena que julgava merecer. Então, no julgamento, ele é condenado, e aí a prática, né, era que o próprio condenado estipulasse a sua pena, né? Então, era de praxe que ali naquela circunstância eles aceitassem qualquer pena que Sócrates atribuísse a si mesmo. Então, se ele dissesse uma multa, os juízes iriam aceitar, em vez da pena de morte que foi pedida, né? Então, bastava ele propor uma outra penalidade. E aí ele propõe o seguinte, né? Nem exílio, nem multa. Nada tão adequado a tal homem, atenienses, como ser sustentado no Pritaneu. Então, esse Pritaneu era vamos dizer assim, um local onde se reuniam os magistrados da cidade, e era um local onde os magistrados e os cidadãos eminentes da cidade podiam fazer suas refeições de graça. Então, assim, os vencedores das Olimpíadas, os heróis, né, os militares, né, dos grandes feitos, eles recebiam vamos dizer assim, esse mérito, né, de poder almoçar, jantar, tomar cafezinho, né, tomar um lanche ali às custas do governo. Então ali as refeições eram gratuitas. E aí o Sócrates fala, olha, eu não mereço pena de morte nem de multa, eu mereço ser bancado pelo Estado. Mesmo porque o que ele entendia? O fato dele admitir uma multa é admitir que ele estava condenado, que ele tinha feito uma coisa errada. E ele não admitia ter feito algo errado. O que ele propôs é que, assim, ele tinha feito um grande bem para a cidade. Ele sempre propôs a melhoria das pessoas na cidade. Então, ele não merecia nem pena de morte, nem exílio, nem multa. Ele merecia ser reconhecido como alguém que melhorou a vida dos cidadãos da cidade. Só que aí, obviamente, os juízes não aceitavam, né? Então, aí, se ele propunha ser sustentado pelo Estado, não restou outra alternativa para os juízes que não a pena de morte. E aí a terceira parte da apologia são as suas últimas palavras, né? Aqueles instantes finais em que ele tem a conversa depois também com seus discípulos, né? Poucos dias depois da condenação, ele já beberia o veneno para ser envenenado e morrer, né? E aí, uma frase que ele coloca, né, que Platão coloca na Apologia, que seria de Sócrates, é: Eis a hora de partirmos, eu para a morte, vós para a vida. Quem de nós segue o melhor rumo, ninguém o sabe, exceto o Deus. Então, os amigos tentam fazer com que ele fuja, e ele não aceita fugir, porque para ele, né, na ideia de Sócrates,
ele teria que cumprir as leis de Atenas. Então, ele sempre cumpriu as leis de Atenas. Então, ele fugir era negar tudo aquilo que ele viveu. Então, se tudo aquilo que ele viveu, a filosofia de vida dele, no instante final, ele foge, ele está negando tudo aquilo que ele viveu. Então, ele não poderia fugir. E aí, ele, né, toma o veneno. Nos instantes finais, ele tem as últimas conversas com seus discípulos, né? Então, ele coloca para nós, né, que ele traz essa racionalidade, esse discurso racional. Ele traz para a gente esse intuito da autodescoberta, né, do autoconhecimento, da mensuração do nosso conhecimento. E para a gente entender que a gente tem muita opinião, e nem sempre a opinião ela está certa, e nem sempre a opinião ela está fundamentada. Então, os sofistas, eles mostram, né, uma dimensão contingente, histórica e prática do discurso. Então, os sofistas mostram como as opiniões muitas vezes mudam e são meras opiniões, nem sempre tem um conteúdo, tem algo que de fato fundamenta aquilo. Então, as grandes ideias nunca aparecem subitamente. Então, Sócrates, ele não foi alguém que viveu pelo acaso, por acaso. Com certeza, ele foi alguém destinado a fazer uma preparação, a preparação do terreno, para que futuramente as coisas viessem ser esclarecidas de uma forma mais profunda, de uma forma mais aprofundada. Então, ele fez parte aí desse processo de caminhada da humanidade, de preparação de terreno mesmo, né? Essa é a nossa bibliografia. Essa aqui são as chamadas frases que estavam lá ali no templo de Delfos, né? Então, quando as pessoas visitavam o templo de Delfos, né, o templo de Apolo, né? Eles viam escrito no templo essas frases: conhece-te a ti mesmo, nada em excesso, observa os limites, curva-te ante o divino, teme a autoridade, glória não é força. Então, segundo os historiadores da filosofia, todos os fragmentos que vieram até nós, segundo eles, eram essas as frases que estavam no templo de Delfos. Essa apresentação eu vou passar depois para vocês, tá? Frases tão antigas e tão atuais, né? Sim. Nossa, a gente pode usar isso diariamente na nossa vida. E aí, algo mais que vocês gostariam de colocar? A gente já está aí perto do nosso horário do fim. Tudo bem? Bom, Eu vou Foi muito disponibilizar depois bom, para vocês lá no Cláudio. grupo, tá? A apresentação. Eu vou disponibilizar, inclusive, também uma apresentação, aliás, duas apresentações que eu puxei pela inteligência artificial. Eu não uso slides da inteligência artificial em apresentação, mas eu gosto de pegar só para ver como é que sai, né? Então, eu vou postar para vocês também, tá? Então, eu gostaria só de parabenizar o professor, foi uma aula muito boa, a gente aprende muito, né? Muito obrigada, uma boa noite para todos. Eu que Boa noite. agradeço.
participação de vocês. Boa Certinho, então, noite. gente? Tudo certo. Boa noite. Boa Então, noite. boa noite para vocês. E comentários lá no grupo, lá na Ágora, que vocês queiram fazer também, fiquem à vontade, tá? Uhum. Obrigado, Cláudio. Um Muito abraço. boa a Boa aula, noite, muito obrigada. boa. Obrigado. Boa noite. Deixa eu Boa um abraço a noite. todos. Obrigada, Boa boa noite. noite. Até mais, Excelente até aula, mais. obrigada. Excelente aula, Cláudio. Parabéns. Um abraço a todos. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite.